O senhor pode até me chamar a atenção, só vou me reportar ao vereador André por 1 minuto. Vossa Excelência está com problema com mania de perseguição. E com isso o senhor fica ofendendo o funcionário, igual Vossa Excelência ofendeu o funcionário, agora há pouco falou que não abre o microfone para o senhor, fica ofendendo o funcionário de para cima e para baixo, querendo ofender o vereador. O senhor já está bem velhinho para ter mania de perseguição. Tá? Cipriano, vamos lá. Depois o senhor pede direito de resposta de novo, chora para a mamãe, faz o que bem dizer, entendeu? Eu quero dizer que o microfone fica desligado, igual agora eu queria... Para todos. Eu não estou criticando o funcionário, não. Eu estou criticando uma postura que não era assim na legislatura pra passada. Todos fica fechado. Exatamente. Então eu não estou com mania de perseguição contra funcionário. O microfone fica desligado. E é normal, vereador André. Senão... Vossa Excelência não pediu a parte, utilizou do telefone. Do microfone. É hoje... Olha, se der uma olhada no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto considerando do requerimento, senhor presidente, eu gostaria de ler o sexto considerando, André. André, Vossa Excelência que me chamou a atenção, espera um momento que o André não está prestando atenção, vamos aguardar. Tem televisão, a gente aguarda. André, eu gostaria que Vossa Excelência prestasse atenção. Vossa Excelência me chamou a atenção falando que não tem nada a ver com o que eu falava. Eu vou ler para o senhor não teve tempo de ler, um dos considerando. Ainda que as ferrovias possuem capacidade de carga e velocidade que, se exploradas corretamente, facilitariam a logística, beneficiando diretamente as empresas que utilizam deste modal, ressalta-se por oportuno que um estudo do caso exemplifica perfeitamente a diferença somente com relação ao frete anual, referente de gasto anual de 10 milhões, de 13 milhões. Gastam para 10 milhões e alguma coisa, verifica-se, então, uma economia de 3 milhões. Tá certo? Aqui fala de tudo. Então é bom dar uma verificada do que a gente está falando aqui, né? E que o que acontece? Eu gostaria de saber também, senhor presidente, o seguinte, senhor presidente, que eu vim aqui para fazer uma pergunta para o senhor. Não vai ter jeito de eu falar hoje. Ele não quer. Tá, mania de perseguição. Nossa. Na ordem, vereador André Luiz Rezec. Agora voltou o microfone. O que diz o requerimento é sobre requer ao oficiar ao Ministério Público Federal e a outro, solicitando informar se tem conhecimento da empresa ALL Logística, não está cumprindo os dispositivos contratuais referente ao traçado da ferrovia entre os municípios de Barretos e Araraquara. Esse é o coisa. O regimento interno é muito claro para falar que não pode destruir coisa. Agora o Cipriano está com essa mania de querer ficar dando volta para ficar atacando e tudo. Eu simplesmente falei a mesma coisa que ele falou para se manter no assunto. Vamos manter no assunto, que é a ALL, a ferrovia e o traçado ferroviário entre Barretos e Araraquara. Deixa eu falar alguma coisa para Vossa Excelência. Eu não sei por que incomoda tanto a gente discutir esse traçado aqui, que está no corpo do requerimento. Por que não podemos discutir? O que incomoda é chegar ali e falar assim, não leu o requerimento, não sabe, e dá uma de bobo. Porque acontece o seguinte, Vossa Excelência hoje mandou o doutor Francisco manter no assunto, e o Cipriano pediu que eu mantivesse no assunto. O que me incomoda é que a situação pode falar o que quer, e quando a oposição sai com algum pouquinho fora do assunto, manda voltar no assunto. Então eu acho que tem que ter o mesmo tratamento para todo mundo, e não ficar com essas ironias, que o Cipriano está com essas ironias, ficar, Vossa Excelência não leu, Vossa Excelência não sei, o suprassumo da Câmara. Tá, não é isso, eu só queria isonomia. A questão de isonomia tem. Já tem. Vossa Excelência não teve direito de resposta de 3 minutos hoje? Para mim aqui não tem bancada de situação nem de oposição. Tá? Agora, me estranha muito o fato da gente não poder discutir com relação ao trazado, que aqui está no corpo do projeto. Tá bom, André. Ficar em paralelos aqui não vira nada. Parou, né? Depois, senhor presidente, quem vai pedir direito de resposta sou eu, porque eu sou bobo e tenho conversa mole, segundo o que ele falou ali. Bom, eu quero responder isso aí. Não onde que eu sou bobo, não onde que eu tenho conversa mole. Olha, então, senhor presidente, o que eu sei, senhor presidente, que o que está escrito aqui no requeiro é isso. Mas eu digo o seguinte, todo considerando é importante. Se for assim, então não vamos fazer considerando nossos requerimentos. O considerando é uma preparação para se falar do assunto. É por isso que eu li esses considerandos.
E eu, toda vez que leio um requerimento, eu dou valor, eu leio ele por completo e leio todos os requerimentos, todos os considerandos. Por quê? Porque ele é um caminho para a gente prestar atenção no que pede no final, porque senão não adianta ter, tá certo? Agora, voltando lá no começo que eu não consegui falar, a minha preocupação somente é essa. Quem tem que cuidar? Quem tem que cuidar desse traçado? Primeiro vamos verificar quem tem que cuidar desse traçado. Eu acredito que não é a prefeitura municipal, a prefeitura vai cuidar desse traçado daqui de Barreiras até Araraquara, Barreiras tem que ficar... Então nós vamos ter que colocar o secretário do traçado da linha... Vamos nomear um secretário do traçado da linha férrea para fazer isso? Não, não é bem assim, né? O senhor quer falar alguma coisa? Não, né? Aquela parte? Na verdade, isso aí é uma obra do governo federal. Tanto é que até a gente faz elogio, porque foi um projeto ousado, mas que foram basicamente de recursos do município de Barretos, que poderiam estar sendo destinados a várias áreas, como de saúde, como de área social, em todo sentido, a área educacional. Então, o que acontece? A obrigação era do governo federal. O governo federal, na época do Fernando Henrique, se omitiu. Aí veio o governo do governo Lula. O Ministério do Transporte foi dedicado ao Partido da República. E durante todos esses anos a gente vem nessa tratativa, porque eu acho, não sei porquê, é questionado, é porque saiu de um vereador, eu não sou deputado, saiu de um vereador uma conquista dessa, por isso que se desmerece. É isso que eu queria falar. São 16 milhões para ser investido numa obra em que nós não podemos ficar querendo demonstrar como se Vossa Excelência estivesse trazendo alguma coisa errada para Barreiras. Parece que muitas vezes o senhor está trazendo alguma coisa errada. Sabe qual foi o erro do senhor? As pessoas lançaram o nome do senhor para deputado, aí causou esse problema todo. E, na verdade, está aqui o ex-vereador Capetinha, assessor, está aqui a Clarissa, que tiveram em Ribeirão Preto. Você sabe o que fizeram em Ribeirão Preto, Reginaldo? O que fizeram lá em Ribeirão Preto? Se eu tomo iniciativa desde o início, antes, se eu fosse vereador, quando começou esse traçado? 2003. 2003. Através, modéstia à parte, através da pessoa do Paulo, que quando 2 vereadores de Ribeirão Preto vieram aqui numa homenagem ao diretor do DENIT, doutor Frederico, eles sempre falando... nós não conseguimos nada a nível federal. Eu falei, vocês não sabem pedir. Vocês têm, dentro da cidade de vocês, 14 quilômetros de linha férrea. O nosso trabalho é dentro do Ministério do Transporte. O que aconteceu no sábado agora? O DENIT, deputados, foram lá propor Darcy Vera, falou, todo o traçado é seu. Me dá uma área na zona rural, que a ALL vai lá e constrói essa área na zona rural. Constrói essa ferrovia na zona rural. Vai ficar sem nenhum custo para o município, só a desapropriação da área. Isso foi, modéstia à parte, e eu vou trazer vereadores de Ribeirão Preto, que hoje está sendo resolvido só se a prefeita não repassar essa área na zona rural. Se ela repassar, o próprio município de Ribeirão Preto já vai poder utilizar o traçado que é dentro da cidade. Uma conquista muito grande para Ribeirão Preto. Esses 16 milhões que está sendo destinado não é nenhum custo para o município de Barretos, não tem a contrapartida, não vai ser feito pelo prefeito municipal, vai ser executado direto com o DENIT. E o mais importante, nós estamos atrasados, nós temos que pensar positivo. Esse requerimento que eu estou fazendo, a ALL, a NTT, poderia ter sido feito por qualquer vereador, por qualquer deputado, porque cabe à ALL, da variante do frigorífico para frente, a conservação. Da variante do frigorífico para a Colômbia, não chegando até Colômbia, esse traçado mudado, a ALL no contrato não tem nenhum compromisso. Não tem compromisso. Então, o que eu queria ressaltar, não precisa, ninguém precisa de elogio, não. O que eu quero ressaltar é o trabalho do Partido da República, é o trabalho do governo Lula no município de Barretos. Que não é só isso, não, tem muito mais coisas. Bom, senhor presidente, eu só espero, então, que isso aqui seja resolvido. Eu quero acompanhar a resposta disso aqui,
para que não saia mais no jornal a farsa continua, a farsa começa, sobre nada sobre traçado. Eu quero que nós de Barretos não passemos mais como eu fui chamado agora há pouco de bobo, né? O povo de Barretos não pode ser, tá certo? Nós precisamos saber a responsabilidade e quem tem responsabilidade assumir a sua responsabilidade e trabalhar corretamente. Só isso. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador doutor Otávio. Pela ordem, só um minuto. Pelo que Vossa Excelência acabou de falar, eu só queria deixar claro. Se eu entendi o que Vossa Excelência acabou de dizer, a ALL só diz respeito da variante do frigorífico até Araraquara? Então, realmente, nós estamos discutindo coisa fora do requerimento. É isso que eu estou tentando dizer. Se o requerimento é sobre o que a ALL faz e Vossa Excelência está acabando de dizer que é da variante para lá, é esse o escopo do requerimento. Ou eu estou enganado? Não, mas no escopo do requerimento tem várias considerações, porque nós estamos cobrando daqui para lá, porque foi questionado até pela oposição, eu não sei se eu tenho oposição em Barretos, mas, pela oposição, não, o que adianta consertar em Barretos? Inclusive, foi o Anselmo Leonel, o que adianta fazer daqui, se daqui para frente está errado? Então nós temos que falar daqui e daqui para frente. Sim, duas coisas diferentes. Isso não, a mesma coisa, o traçado é um só. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que nos honra, meus caros funcionários da casa, meus amigos da imprensa, meu caro telespectador. Senhor presidente, eu não pretendia fazer uso da palavra, mas certas coisas a gente não pode se omitir. Eu já fiz alguns requerimentos a respeito desses trilhos e hoje, o que eu não obtive resposta, e eu tomei conhecimento hoje da fala de Vossa Excelência. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar Vossa Excelência no empenho, na luta, por conseguir aquilo terminar, o que não conseguiram terminar. E que se gastaram milhões e milhões do dinheiro da verba do orçamento do próprio município, quando hoje eu vejo a luta de Vossa Excelência no sentido de procurar verbas fora, no sentido de dar consecução. E, finalmente, a conclusão desses trilhos, que é uma história malfadada. E aí, meu caro André, às vezes, quando Vossa Excelência disse daqui que durante esses 6 anos se fala do seu tio Web Rezec, eu vou dizer para Vossa Excelência uma coisa muito simplesinha. Quando da rebelião ainda na eternidade no céu, quando Lúcifer se rebelou contra o Criador, ele automaticamente não tinha mais espaço e procurou o inferno e lá permanece até hoje e é lembrado até hoje. Evidentemente que o capetinha ou o capeta daqueles que nos atendem, não o nosso ilustre Humberto Campos Sartre, que faz parte do time do Lúcifer, ele é proclamado em honras e glórias por aqueles que até o proclamam durante toda a eternidade, e assim nós vivemos e aprendemos. Então, quanto a esse paradigma do tio de Vossa Excelência deve ter a honra de ter o tio que tem, evidentemente que a gente respeita. Mas tem certas coisas que, infelizmente, a gente tem que voltar a falar. Não que tenha prazer em falar, tem certas coisas que a gente fala até com um certo asco, porque não conjumina com aquilo que é a verdade de muitas coisas. Eu ouço, por exemplo, eu vi essas fotografias desses barrancos aí, e é um negócio muito sério, não faz parte do requerimento, não, mas o que se foi visto aqui e a população viu, a preocupação do vereador Paulo Corrêa de anos nessa luta, e o Cipriano às vezes fica preocupado, porque quando o vereador, na época, dava sustentação ao seu prefeito, seu tio da época, e ele ainda descobria agora, hoje veio a saber que a verba era do imposto de IPTU, que realmente o vereador Paulo Corrêa tem razão. Essa verba, meu caro Francisco, poderia ser utilizada na saúde, poderia ser utilizada na educação, em diversos segmentos, e não no fubá da merenda escolar, que eu não queria chegar ao ponto de dizer isso. E não é parte do requerimento, mas é verdade dos fatos. Agora,
Eu quero dizer para Vossa Excelência que o que se delata aqui com relação à firma, que não... problema da verba, senhor presidente, é que tudo isso é que não houve o recebimento dessas obras, e Vossa Excelência está questionando de que a empresa ALL... Doutor Otávio, pela ordem. Pela ordem. Quando eu disse que quando interessa, fala o que se quer. Aí quando a não se situação interessa- pode, a Não, oposição Vossa não pode. Eu estou Excelência, cansado Eu de estou ouvir dizendo o isso. seguinte, o teor do requerimento é um. Já virou campanha política. É isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, vira-se campanha política quando televisão. Daí acabou, meia-noite, termina. E está todo mundo falando, porque depois vem o Instituto. Eu só quero que se mantenha no assunto, como Vossa Excelência fez com o doutor Francisco, fez comigo, com todo mundo. Se Vossa Excelência fizer, está Não, ele ótimo. vai ficar no assunto, vereador André. Devia ter ficado o tempo Meu inteiro. caro Vossa Excelência vereador... também saiu do assunto, eu tentei... Meu caro arguir. vereador André Rezec, evidentemente, eu não sou candidato a nada. Eu não estou aqui em campanha eleitoral de forma alguma. A minha campanha eleitoral, ela se inicia no dia 6 de outubro, após as eleições, porque é um trato do povo, do bem-querer, na convivência daquilo que nos é mais agradável. Fazer obras por época de política só, aí acontece no que dá em Niterói, cai barranco, cai tudo, cai ponte, vai caindo, aí vamos fazer o quê? Mas é lá. Aqui andou caindo umas pontes, e vou dizer para Vossa Excelência, vai cair daquelas pontes mesmo lá. E como Vossa Excelência disse que o Nestor Leonel ligou para Vossa Excelência, que não fazia parte do assunto, Vossa Excelência pergunta para o Nestor Leonel se ele recebeu a indenização da desapropriação das terras dele, que o seu tio ficou de pagar e não pagou. Vê se ele quer receber agora, porque parece que existe uma conversa de que passa aqui, doutor, que está tudo certo, que eu não quero, então vamos ver se... Eu vou perguntar para ele, porque aí talvez para Vossa Excelência ele fale outra coisa. Mas, senhor presidente, eu quero dizer uma coisa muito séria. Esta firma, a empresa AL Logística, se ela não vem cumprindo com dispositivos contratuais, evidentemente que ninguém transfere direito além daqueles mais que tem. Se essa firma, se não houve entrega dos trilhos, se a utopia de trilhos é retirada, com tudo isso, com a verba do orçamento próprio, e que não se prestou conta em nada nessa Câmara, e na época eu era oposição, eu questionava, mas não se ouvia resposta de forma alguma. E agora eu vejo desses trilhos, e vejo, meu caro André, dizer que a responsabilidade é do prefeito municipal Emanuel Mariano de Carvalho. Eu não tenho nada a ver com trilho, ele não foi atrás de trilho, a moção, o sonho de trilho, que, convenhamos, cada um pensa de uma forma diferente. Eu não sei se eu retiraria os trilhos, porque retirou-se os trilhos e os trilhos já estão dentro da cidade. Daqui um dia um outro prefeito vai voltar a querer retirar esses trilhos de novo. Porque os trilhos tirou de dentro da cidade e está dentro da cidade. Evidentemente que nós vamos agora ver na verba que se gastou, para onde se foi, se prestou conta ou não, para quem prestou. Isso eu não tive conhecimento. Inúmeros requerimentos eu fiz aqui. Agora, que a coisa não foi bem feita, não foi. Que a coisa foi enganadora, foi. Os dormentes desses trilhos que eu vi hoje aí, tem dormentes aí que foram retirados do trilho anterior, que está dormindo em outro lugar, sabe lá onde, desde quando. As pedras que a gente observa nisso aí, as pedras britárias daí, não são as mesmas da outros trilhos. Alguns lugares foram colocadas. Mas, em síntese, a gente não sabe para onde vão. Evidentemente que a gente fica observando que sobrou dos trilhos alguns pobres coitados em Barretos, que eu fui advogado, com a melhor boa vontade, retirando da cadeia, porque eram atuados em flagrante delito pela prática de furto, eis que pegavam parafusos enferrujados, res no lios, coisa de ninguém, e que eram atuados em flagrante. Esse, sim, o povo humilde, e eu defendi vários. E se tivesse que defendê-los de novo, faria da mesma forma, porque o que tinha de melhor no trilho se levou para onde, para quem, e ninguém foi se processar de forma alguma. Se gastou uma nota em trilhos. Eu me lembro da Copercitos, que se fez uma obra de vulto para efeitos de escoamento das riquezas, das silagens, direto para Santos, e a gente não vê movimentação de trem. Vê barranco caindo, agora o culpado é outro. Mas, em síntese, quem fez, diz o velho ditado, meu caro Francisco, quem pariu Mateus, que o embale. Eu não vou jogar uma criança podre para ninguém adotar. Entendo, senhores, o que eu quero dizer. Agora, se há uma responsabilidade a ser apurada, que se apure, inclusive da verba mal gasta.
e vem dizer em jornais, que eu vi só por comentários, de que realmente estava se criando demagogia em cima, que é muito dinheiro, 16 mil. É muito dinheiro, 10 milhões há 8 anos atrás. Se hoje se faz necessário isso, Vossa Excelência está de parabéns, porque junto com isso está se resolvendo um problema social de múltiplas casas da FEPAS aqui, e Vossa Excelência está de parabéns. Agora, querer ofuscar o brilho de Vossa Excelência com um passado deletério de coisa mal feita, isso é uma aberração e um absurdo. Eu não tiro o mérito de ninguém, porque cada um consegue o que quer. A gente sobe os degraus da vida, um por um. Aquele que costuma subir 2, 3 de uma vez só, a queda também é de uma escada inteira. Não sei se é essa a intenção de se fazer política em Barretos, do quanto pior, melhor. A verdade é uma só, que aquilo que se pensou em fazer num sonho que poderia dar certo, não se fez. E aqui não é questão de cobrar ou retripudiar em cima daquilo que não fez. Se não fez, perdoe-me por não ter feito certo. Mas que Vossa Excelência está de parabéns por tentar fazer e consertar, não se tira de forma alguma o mérito da coisa. Era o que eu tinha que dizer. Continua em discussão, com a palavra o vereador Juninho Leite. Senhor presidente, senhores vereadores, quem nos assiste ainda pela TV Barretos, pela internet. Senhor presidente, estive aqui atentando, ouvindo todas as explanações de todos os vereadores. Gostaria de primeiro fazer uma pergunta ao nobre vereador André Rezec, se ele me pudesse fazer essa gentileza de responder. Quem que deu a ordem de serviço, o recebimento da obra para começar a funcionar os trens? Se Vossa Excelência tivesse prestado tanta atenção, teria visto eu falar aí dessa tribuna, que eu não conheço a história, inclusive eu estava perguntando isso para o vereador Paulo Corrêa, que conhece a história. Então, Vossa Excelência não prestou tanta atenção quanto Vossa Excelência disse. Não, Vossa Excelência diz que seu tio recebeu a obra e teve tráfego de trens. Deixa eu repetir. Quem que autorizou esses trens? Deixa eu repetir o que eu disse, que no final do mandato do meu tio, eu me lembro perfeitamente da inauguração e que começou a correr trens. O vereador Paulo Corrêa confirmou essa história, disse que foi uma autorização... Então foi no final do mandato eu não sei do seu tio. Não, foi em dezembro. Em dezembro de 2004. Tá. No mês de dezembro de 2004, final de dezembro de 2004. Na véspera da eleição. Na véspera Não, a eleição é em outubro. Não, a eleição foi em outubro. Não, foi em dezembro. Foi em agosto. Foi em dezembro. Foi na véspera da eleição. A eleição é em outubro. Eu estava lá. Não, então Vossa Excelência conhece bem o assunto. Bom, então, pergunta para ele, que ele sabe tudo. Era isso que eu queria saber. Daí fica mais fácil combinar também, vereador. Senhor presidente. Não, mas é verdade, viu, vereador? Vossa Excelência devia estar lá também. Mano. Não, no dia que inaugurou, eu estava lá. Foi em agosto de 2004. Não me recordo exatamente da data, mas para mim foi em dezembro. Estava a Graça, estava o deputado, estava todo mundo. Não, é que, na verdade, eu não vim aqui para fazer campanha política. Eu vim só para discutir um requerimento. Tá. Mas a minha pergunta foi respondida. Então, foi liberado na gestão do Dr. Web Rezec. E Vossa Excelência mesmo disse que os barrancos estão desbarrancando porque entregaram a obra sem a grama plantada, que hoje é um dos principais problemas, pelo que eu vi pelas fotos, pela pouca experiência que eu tenho, que eu trabalhei na Secretaria de Obras, a gente vê que a água desce porque não tem a grama plantada. Quando uma obra é entregue, uma das primeiras partes que são obrigadas a ser feitas na obra é o plantio de grama nas encostas para segurar a água de escoamento. Se Vossa Excelência está me dizendo que o seu tio inaugurou a obra sem ter plantado a grama, quer dizer que a obra já saiu errada desde o seu tio. Acho que Vossa Excelência não está entendendo e eu quero entender o raciocínio de Vossa Excelência. O que eu disse foi que entregou o traçado. Faltava obras complementares, isso está em todos os jornais da época. Agora, o que eu te pergunto é o seguinte, o senhor trabalhou na Secretaria de Obras, se a responsabilidade era do Web de ter plantado, por que quando o Manuel assumiu, mudou de responsabilidade? Quando a Prefeitura assume, não é a obra da Prefeitura, não é do prefeito. A obra é do município. Então, o que eu não consigo entender é o seguinte, até enquanto era o Web é culpado. Depois que entrou o Emanuel, não é mais a Prefeitura, é o Estado.
Aí muda tudo. É isso que eu não consigo entender. A falta de raciocínio lógico. O Web é responsável enquanto ele era prefeito, depois não é mais da prefeitura. Só um minutinho. A questão é simples. Por que simples? A obra tem que ser do DENIT. Se Vossa Excelência não sabe, foi um convênio DENIT e prefeitura. Tá? Só o que acontece? O DENIT não colocou a parte dele. É por isso que a obra ficou inacabada. Durante esses anos todos aí, buscou os recursos necessários para término das obras. Agora, que a obra, que não tem que tirar dinheiro de tributo municipal para jogar em obra de ferrovia, eu estou pedindo a parte para ele. Tá? E a responsabilidade de conservação, a partir do momento... Se me derem um papel que o DENIT recebeu a obra, eu me calo. Que a NTT deu em caráter definitivo a autorização de tráfego, eu me calo. Eu venho com documentos. Eu chego aqui e falo, o DENIT diz que a obra está inacabada. É documento. Eu venho aqui com a ALL, que não recebe o traçado... Espera aí, eu estou com uma parte com ele. Não precisa da parte, mas ele deu a diferença. Vossa Excelência tem Quando o eu tempo chego quiser, aqui, presidente. a ALL, ele não reconhece, porque a ALL, a concessionária, só pega os trechos que foram feitos na época, as concessões. Então, na verdade, eu acho que essa discussão, esquece o Web, esquece Emanuel, e vamos ter uma visão para frente. Nós estamos perdendo tempo antes do deputado, da deputada, do prefeito, nós da Câmara Municipal, colocar um posto intermodal que Vossa Excelência, Reginaldo, teve a oportunidade de visitar. Nós estamos precisando ter visão de futuro. O que nós podemos fazer? Vá em busca vamos tentar arregimentar. Hoje, o frigorífico transporta mais de 1.000 containers por mês. Olha só a economia que isso aí vem a trazer para uma empresa que amanhã ou depois pode estar valorizando seu funcionário com a economia. Eu pude demonstrar ali foi, embora foi um trabalho acadêmico, mas foi um trabalho realizado. Uma empresa lá de 10 bilhões, que exporta, que transporta, de 13 bilhões via ferroviária, a economia cai para 10. São 3 bilhões, sei lá, por ano, que essa empresa vai economizar. Vamos falar daqui para frente, vamos discutir quem traz mais recursos, vamos trazer... nós temos várias conquistas, o Reginaldo mesmo, ele diz, Paulo, nós precisamos sentar e mostrar o que o Partido da República fez em Barretos. O Leandro acabou de anunciar aí, quanto? 2.900.000. Vamos pensar positivo, vamos mudar a política de Barretos. Obrigado pela parte, novo presidente. Senhor presidente, eu solicito prorrogação dos trabalhos. A solicitação é regimental, vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. É aprovado por unanimidade a prorrogação dos trabalhos. Só para completar o meu raciocínio, senhor presidente. Então, o que eu quero dizer? A obra realmente não foi terminada. E não cabia à prefeitura fiscalizar uma obra que não foi entregue de maneira adequada. Eu sei porque eu morava na Vila Baroni e os trens passavam ali todos os dias, de dia e de noite. Nunca ocorreu um deslamento, um descarrilamento de vagões. Ele nunca, 15 anos. Foi liberar a ferrovia no novo traçado, toda semana você via falar de descarrilamento de vagões. Não, Juninho, aquele descarrilamento lá foi depois da variante do frigorífico. Não, mas teve um lá também, teve um lá próximo do Nestor Leonel, lá também descarrilou. Não, isso eu já não sei. Lá, de baixo da Chateaubriand. Teve, que é isso? Lógico que teve. Então, senhor presidente, o que eu quero dizer é o seguinte, a obra, isso você viu, o André está falando, mas isso aí é porque é campanha. Nós temos que falar, André, vou te pedir desculpa e falar o porquê. O seu tio ganhou 2 prefeituras de Barretos prometendo que ia tirar os trilhos de dentro da cidade. 2. Inclusive, já tem processo na justiça por ter utilizado um super-homem com um cinturão, dizendo que estava tirando o cinturão na cidade, estava tirando os trilhos de dentro da cidade. Sim, ele fez campanha em cima dos trilhos e deixou um traçado inoperante
E deixou onde que eram os trilhos, só com entulho, com mato. Hoje o doutor Emanuel está revitalizando esse lugar, com asfalto, com melhorias nos bairros. Então, nobre vereador, o que eu quero dizer para Vossa Excelência é o seguinte: quem utilizou desses traçados para fazer política foi Vossa Excelência, seu tio. O que o nobre presidente hoje, Paulo Corrêa, está fazendo é trazer o dinheiro para resolver esse problema. Está trazendo 16 milhões de reais para resolver o problema dos trilhos da FEPASA, para voltar a fazer o escoamento da produção do nosso município, que hoje nós não temos mais o trem correndo na cidade. Hoje, falou que tirou os trilhos dentro da cidade, e o nobre vereador, não me recordo qual foi, acho que foi o doutor Otávio, que disse que hoje os trilhos, presidente, está dentro da cidade novamente. Se você imaginar que a Faria Lima cerca a cidade de um lado, a Assis Chateaubriand cerca do outro. Aqui nós temos o córrego Pitangueiras, que também impede o crescimento desse lado. O único local que a cidade teria para expandir seria ali a Zona Norte, que é onde foi passado os trilhos. Passou os trilhos lá cortando, fechando a cidade novamente. Fez um quadrante na cidade, de um lado ferrovia, do outro lado rodovia. Então, senhor presidente, quero aqui deixar de público e claro nossa parabenização a Vossa Excelência, ao Partido da República, PR, ao Governo Federal, através do DENIT, por estar liberando esse recurso, vai resolver o problema. Nós vamos voltar a ter aqui no nosso município o transporte ferroviário, que já foi demonstrado por Vossa Excelência, que é um transporte muito mais barato. Você chega a economizar, uma empresa chega a economizar 30%, 40%. Isso sim tem que discutir. Isso afeta todos os setores da economia, porque a partir do momento que a empresa começa a gastar menos, ela pode dar um aumento real ao seu trabalhador, além da inflação, vai beneficiar aos trabalhadores, vai estar beneficiando a toda a população, gerando mais empregos para o nosso município. Então, eu só quero dizer isso, senhor presidente. Quem fez campanha em cima de trilho foi o nobre deputado Weber Rezec para ganhar as eleições. Nós estamos aqui resolvendo o problema agora. Parabéns, senhor presidente. Presidente, eu gostaria de falar pela ordem igual ao doutor Reginaldo rapidamente, só para dizer o seguinte: a única coisa que eu estou dizendo desde o começo, se fala, o Web fez, Emanuel tinha que terminar. A questão é o seguinte: enquanto é o Web, é a responsabilidade da prefeitura. Entrou o Emanuel, deixou de ser da prefeitura. Eu só acho que tem que ter coerência aqui dentro e parar de fazer campanha nessa Câmara. Senhor presidente, eu estou pedindo direito de resposta do momento que fui chamado pelo vereador André Rezec de bobo e que fica com conversinha mole. De resposta, porque fui falado, inclusive, que era para mim chorar nos braços da minha mãe, que eu era velhinho. Então, ou se dá a retorção e dá os dois direitos de resposta. Você disse isso, então fiquem os dois direitos de resposta, senhor presidente. Então, os dois pedidos indeferidos e qualquer coisa tem um artigo 239 que cabe recurso ao plenário. Tá bom. Eu vou colocar em votação. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Por favor. Ah, tá. Você pegou adendo? Você pode falar de novo, vereador André? Eu gostaria que encaminhasse ao Ministério Público do Estado para apurar a responsabilidade da Prefeitura também. Tá já. Eu aceito. Ah, tá. Nós temos que mudar alguma coisa aqui. Sumiram com o requerimento. Francisco, você não tem me entendido, Francisco. Eu não sei o que eu vou fazer. Você é meu companheiro, rapaz. Eu quero fazer também, eu aceito o adendo de Vossa Excelência e também quero fazer seria o quê? Uma retificação, né? Um adendo. Está aqui, seja encaminhado ao Ministério Público Federal, na pessoa do senhor Bernardo Figueiredo. Na verdade, ele é o presidente da NTT, tá? Então, ao contrário. Não, ele está no DENIT e da NTT. Para a prefeitura? Coloca um adendo também para a prefeitura. Então, tá bom. Ok? Eu coloco em votação os adendos.
Primeiro, o adendo do vereador André. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o adendo do vereador André Rezec. O meu adendo? Os meus? Não, a prefeitura também. Então, os meus adendos, eu vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade os adendos apresentados por minha pessoa. Eu vou colocar em votação agora o requerimento. Requerimento 300/2010. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 300/2010. Processo 9/2010, de autoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, que encaminha. Não, desculpa. Não foi por maldade, viu, André? Você pode ter certeza. É do Instituto, né? Não é perseguição, não. É o roteiro aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Eu tenho preferência, assim, se coloca um, se coloca... A ordem do dia deveria estar os dois do SAI, o doutor Francisco pediu vista. Então, seguindo a orientação, que ela não está perseguindo. Requerimento 9/2010, de autoria do Serviço Autônomo de Águas de Esgoto de Barretos, que encaminha balancete referente ao mês de dezembro de 2009. Está com vista ao vereador Francisco de Paula Silva. O vereador não exarou o parecer por escrito. E aí? Senhor presidente, nós estamos encaminhando um requerimento para que um adiamento por 30 dias para que a gente possa ter acesso a essa documentação lá no SAI, Serviço de Água e Esgoto. Tá certo? Tanto de um quanto de outro, porque a gente não teve acesso aos autos, a todo o procedimento. O que a gente teve acesso aqui, nós não temos condições. Então, a gente ia pedir para que esse ofício fosse encaminhado para o prefeito menor para estabelecer uma data para que a gente pudesse ter acesso aos autos. Então, estou pedindo um adiamento por 30 dias. O pedido é regimental. Vou colocar em votação. Os favoráveis permanecem. Com a palavra. Doutor Francisco, parece que ele disse que, pelo balancete que ele tem em mãos, não tem como proceder a nada. Quer ver o que? Os autos? Os autos que vê o que está lá. Então, eu vou sugerir a Vossa Excelência, então, que esses balancetes aqui que sejam devolvidos e Vossa Excelência faça o requerimento para que tenha acesso lá aos processos. Por isso, eu só queria só entender, quer dizer, então, o motivo que eu vou, inclusive, votar contra a prorrogação. Porque se por aqui não tem como ele ver... Eu estou pedindo para oficiar... Então, aí ele faz o requerimento? Aí faz um outro requerimento autônomo, essa prestação de conta vai para o tribunal, para não ir para sua causa aí. Queria o parecer quanto à legalidade pelo senhor presidente. A forma de conduzir, a forma para ter acesso ao... Não, na verdade, eu vou colocar em votação o pedido de Vossa Excelência. Doutor Kiko, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente, nós temos que fazer até mesmo uma situação crítica ao pedido do vereador, porque 30 dias nós teremos outra conta a apreciar. E assim será sucessivamente. Então, daqui a pouco, nós não estamos apreciando mais nada, uma vez que isso já vem e é passado pela Comissão de Finanças da Câmara, que dá o parecer com relação a isso. O procedimento que o vereador sugere, que ele faz questão de receber, realmente ele tem que fazer como solicitação, porque os autos nem chegam a nós, é como um requerimento. Eu também vou votar contra o pedido de prorrogação dele, porque eu quero as contas votadas, aprovadas ou rejeitadas, mas já adiamos essas contas, coisas que a gente não deve fazer. Obrigado. Pela ordem, doutor Francisco. Mais uma vez, eu queria ter acesso a toda a documentação que envolve os meses de dezembro e janeiro. Tá certo? E essa documentação tá no SAI. E eu não vejo motivo nenhum para me negar a vista desses documentos. Agora, os
Evidentemente que os meus pares, cada um pode agir da forma que for. Eu só entendo que é uma coisa desnecessária. Tá certo? E que, na verdade, eu preciso ter acesso a toda a documentação que envolve essa prestação de contas. Tá certo? Então, esse é o pedido. Inclusive, isso, evidentemente, que isso daí traz uma mácula se... Muito obrigado. Então, o plenário é soberano, eu vou colocar em votação o pedido de Vossa Excelência. É o adiamento à vista. Então, vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado o adiamento, contra os votos do Dr. Otávio, Euripim, Dr. Kiko, Dr. Leandro, Dr. Reginaldo, Juninho Leite e Cipriano. Justificativo de voto, vereador Cipriano. A princípio eu ia dar vista, mas acompanhando o que foi dito pelo Dr. Kiko, ele que faz parte da comissão, juntamente comigo, da comissão, ele e o Euripim, né? Então eu acredito que eu tenho que acompanhar a minha comissão também nessa parte, porque 30 dias eu já estou com outros balancetes para verificar, nós vamos acumular balancetes, se fosse um pedido de vista ou 15 dias, acho que seria suficiente, mas até pela ponderação dele, Vossa Excelência não abaixou, então eu acompanhei a comissão. Justificativa de voto, senhor presidente. É justificar o voto. O pedido, quando faz, já justifica. É o regimento. É o regimento, doutor Francisco. Doutor Reginaldo, justificativo de voto. Eu também eu quero acompanhar a explicação que o doutor Otávio fez, quando disse que, no caso, caberia melhor um requerimento para obter os documentos, né? Então, por essa razão, eu votei contra o adiamento. Processo 49... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Esse requerimento foi atendendo a NERI, que deu essa forma de conduzir. Tá certo? Que a forma de conduzir para me ter acesso aos documentos, segundo seria dessa forma. Foi por isso que assim eu procedi. Agora, o que fica claro em tudo isso é que começou, né? Doutor Francisco, a Nery está me dizendo que esse é um outro assunto. Não é questão. O senhor fala, a Vossa Excelência fala, esse é um outro assunto. É um ofício o senhor pedindo um encaminhamento. Para ir lá pessoalmente, é isso? Já está aqui. São duas situações diferentes. Pelo regimento, a orientação do doutor Otávio fazer um requerimento, como foi a do doutor Kiko, fazer um requerimento e solicitar. E não é da parte da presidência que a gente está tomando algum tipo de atitude. Ofício 49/2010... entendi. Desculpa aí, gente. Então, agora eu vou colocar em votação o processo, né? Em discussão, desculpa. Processo 9/2010, de autoria do SAI, encaminha balancete referente ao mês de dezembro. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela tramitação, deixando, contudo, a conclusão final ao egrégio Tribunal de Contas. Está em discussão o balancete. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o balancete por unanimidade. Permanecerá à disposição dos senhores vereadores e munícipes interessados... Presidente, pela ordem. Estava conversando com o doutor Otávio. Quero que o senhor considere que meu voto contrário. Né? Tá, então, é uma reconsideração.
Então foi aprovado por maioria de voto contra o voto do doutor Francisco. Correto. Permanecerá à disposição dos senhores vereadores e munícipes interessados na Secretaria da Casa. Processo 49/2010, de autoria... É o mesmo, é o outro É procedimento. o outro. Tá, queria tomar o mesmo procedimento. Tá bom. Processo 49/2010, de autoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barreiros, que encaminha balancete referente ao mês de janeiro de 2010. Está com vista ao doutor Francisco, que não exarou parecer por escrito. Vossa Excelência vai falar aí? Não, é o mesmo. O adiamento? É o adiamento por 30 dias, é o mesmo procedimento. Tá, o mesmo procedimento. Então, o pedido é regimental, vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Vossa Excelência resolve. Espera aí, só um minutinho. Rejeitado, né? Contra os votos do vereador Cipriano, doutor Otávio, Euripim, doutor Kiko, doutor Leandro, doutor Reginaldo e doutor Juninho. Justificativo de voto, Juninho Leite. Senhor presidente, senhores vereadores, como é de praxe aqui nesta casa, eu quero dizer que não há nenhum tipo de constrangimento com nenhum vereador. Eu quero esclarecer que sempre que balancete entrou nessa casa, que qualquer vereador que seja solicitou vista, nós nunca negamos uma vista. Nunca. Está aqui todos de prova disso. Uma vista sempre vai ser oferecida. Mais do que uma vista, vai ficar empaçocando balancetes na casa e vai acabando complicando. Então, isso já tem um acordo, já desde o começo da legislatura. Desde o começo da legislatura, sempre que solicitar uma vista, então, nobre vereador Francisco, eu estou lhe dizendo, quando Vossa Excelência quiser pedir vista de um balancete, uma semana Vossa Excelência tem para olhar o balancete, analisar e emitir seu parecer. Mais do que isso, eu acho que aí vai acabar complicando o andamento dos trabalhos. Voto. Mas paçocando é difícil, hein, cara? Justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador. Não, eu quero justificar meu voto e dizer que o vereador Juninho já está com a memória seletiva, porque ele já liderou várias vezes contra a vista de requerimento de balancete meu do Instituto de Previdência, mas eu votei a favor. Não, senhor. Depois eu dou as asas para Vossa Excelência. Agora não está na televisão, a gente pode falar. Você quer ouvir? Você sabe que não deu várias vezes, não foi uma só, não. Vossa Excelência liderando. Não vou pedir vista, não. Mas, André, uma vez você teve um pedido de vista que estava na pauta bem no horário nobre, você não veio. Está no horário nobre. Processo 719/2010, de autoria do Instituto de Previdência do município de Barreiros, que encaminha balanço. Opa. Eu não coloquei? Não. Deixa eu falar. Está em discussão o balancete. Não havendo oradores, está em votação o balancete. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de votos contra o voto do doutor Francisco. Permanecerá à disposição dos senhores vereadores e munícipes interessados na Secretaria da Casa. Processo 719/2010, de autoria do Instituto de Previdência do município de Barreiros, que encaminha balancete referente à receita e despesa do mês de fevereiro de 2010. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela tramitação, deixando, contudo, a conclusão final ao egrégio Tribunal de Contas. Está em discussão o balancete. Com a palavra o autor, não, o vereador André Luiz Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, não é porque terminou a televisão que eu vou deixar de falar. Eu já falei que não é fazer campanha eleitoral que eu estou aqui. Mas, senhor presidente, eu vou novamente alertar os vereadores sobre uma coisa muito séria. Normalmente o balancete chega, a gente fica sabendo no dia, até eu fui pegar aí, e fui olhar esse balancete. Esse balancete aqui, ele está demonstrando
que o prefeito não pagou novamente nenhum dos 2 parcelamentos. Depois de muito custo e muito sacrifício, Vossa Excelência deve saber que chegou a cópia do último acordo de dezembro, depois de 5 reiterações de Vossa Excelência, chegou a cópia do balancete. E no acordo está de forma terminante que, se não se pagar uma mensalidade, existe o vencimento integral do acordo. Então eu quero que se registre em ata que, como não se pagou, nos termos da cláusula do próprio acordo assinado, houve o vencimento antecipado, então essa dívida não está no balancete. Portanto, o balancete não está correto, porque se você coloca que são 2 parcelamentos, um de 240 e um de 60 parcelas, e existe a cláusula que os 2 vencem antecipadamente cada vez que não paga, e como não se pagou, está se colocado aqui, venceu antecipadamente os 2 acordos. Então, estou trazendo para todos os vereadores tomarem ciência, porque estarei também, inclusive, encaminhando à Justiça esse pedaço. O acordo é feito entre o Instituto e a Prefeitura. E a lei que cria o Instituto fala que a função de fiscalizar é dos vereadores. Está exatamente na lei, uma lei que eu não era vereador, mas Vossa Excelência era vereador quando foi votada. Não. O quê? Pois não? Não. Na lei do Instituto. Na lei que cria o Instituto de Previdência do município de Barretos, ela fala textualmente que os pagamentos devem ser fiscalizados pelos vereadores. Então, eu estou exercendo não só a função de fiscalizar, que é do vereador, mas como a função que está prevista na lei que cria o Instituto de Previdência. Não, mas eu acho que eu tenho o poder de exigir o cumprimento e denunciar o acordo, e como eu acho que é a função de todos os vereadores denunciar o acordo, porque depois... Eu estou dando uma parte para Vossa Excelência, fala no microfone para ficar certinho na ata, vereador. Isso, fica mais Eu vou dizer a bonitinho. Vossa Excelência que somente as partes contratantes têm o poder e o dever de noticiar e rescindir qualquer pacto firmado. Vossa Excelência tem o poder de fiscalizar? Ótimo, como todos nós temos. Isso é inerente, não é só a lei orgânica, regimento interno, não. Isso é inerente à vergonha na cara de qualquer um. Isso não precisa ser vereador, não. Quando falta vergonha na cara, alguém precisa tomar. Não, eu não estou dizendo que falta. Não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. Não, eu estou só deduzindo o que Vossa Excelência falou. Não é por aí, não. Todos têm o direito de fiscalizar, é legal, tal, é obrigacional, é norma, seja lá o que for. Não, tanto é, doutor Eu só Otávio, quero dizer só um minutinho. Tanto é que vem para nós votarmos, aprovarmos ou não. Isso é um balancete. O inadimplemento de uma obrigação cabe somente à parte contratante noticiar. Só. É isso que eu quero dizer para Vossa Excelência. Vossa Excelência não tem poder para fazer com que rescinda um compromisso firmado. Sim, se eu fizer um compromisso com o vereador Kiko, de eu pagar para ele X... Doutor Otávio, depois... Se eu não pagar, Sim. ele tem o direito de, com o meu inadimplemento, me cobrar. Sim. E com encargos, com multa, com tudo. Ok, você já explicou. Se ele ficar não inerte ficar enrolando, assim não que eu fazer... quero acabar de falar. Não, mas se ele ficar inerte assim não fizer, evidentemente que eu posso retardar o meu cumprimento e pagar os encargos e subsistir a obrigação. É isso que eu quero dizer. Entendido. O que eu quero dizer é o seguinte, que no próprio acordo diz que, independentemente da denúncia, há o vencimento antecipado. A partir do momento que há o vencimento antecipado, independentemente de denúncia ou não, se não se paga, está inadimplente. E a função de fiscalizar é nossa. Então, no balancete de março, ou está o valor integral, ou o balancete está errado. Então, eu já gostaria que deixasse notificados os membros da Comissão de Finanças, todo mundo, porque é a função do vereador, está todo mundo ciente. Sim, cientificar, se você preferir a palavra, Cipriano. Mas cientificar, porque o acordo está aí. Deveria ser, inclusive, votado pela Câmara, mas não foi, nos termos da lei orgânica,
os acordos antigamente eram votados pela Câmara, mas ultimamente a verdade é que se esconde os acordos, tanto é que foi depois de ser aprovado pelo plenário, foi 5 vezes que o presidente da Câmara teve que cobrar para se mandar uma cópia do acordo que deveria ser público. O acordo devia ter sido publicado, publicaram o extrato sem dizer nada com nada, sequer valor a que se referia. Então, quando se chegou, tem esse conhecimento, está aí na casa à disposição de qualquer vereador. E o que eu queria deixar muito claro é que, mais uma vez, está lesando o Instituto de Previdência do município. E, mais uma vez, por questão de bancada, se finge que não está acontecendo nada. E depois, daqui a um tempo, vai chegar e falar assim, o Instituto quebrou, a culpa é de quem? A culpa é de quem não fiscalizou e tinha que fiscalizar. Está em discussão o balancete, com a palavra o vereador Cipriano. Deixa vocês falando dele. Bom. Eu vou usar a campainha. Bom, senhor presidente, conforme acordado no final do ano passado, antes de repassar qualquer balancete do Instituto de Previdência, eu entro em contato com o Instituto de Previdência e entro em contato com o setor de finanças da prefeitura. Tá certo? O que tem acontecido muitas vezes é que é lógico, isso é normal, eles fecham o balancete no final do mês e a prefeitura repassa o valor da seguinte forma. O combinado está sendo da seguinte forma. O primeiro dinheiro que vem é para o pagamento dos funcionários. Paga os funcionários no segundo dia útil do mês. A segunda remessa é para pagamento de todos os honorários com o Instituto. Todos. Desde a parte patronal, a parte dos empregados e os parcelamentos. É isso que tem sido feito. O que foi combinado em cima do reparcelamento de 240 meses, doutor Otávio, caso não haja o repasse, ele é descontado direto do valor do Fundo de Participação do município. Não há perda nenhuma em cima disso. Tá certo? Então, é isso que tem acontecido, André. Eu verifiquei. Até a semana passada, o Juninho estava comigo. Vereador Cipriano, só para complementar esse raciocínio de Vossa Excelência, eu estava conversando essa semana com o diretor do Instituto, o Brito. Ele disse que hoje... Nós estávamos juntos. Ele disse que hoje o Instituto tem cerca de 27 milhões em caixa, mas hoje o caixa do Instituto, na verdade, é de mais de 60 milhões de reais. Porque a dívida, como ela foi feita esse acordo amarrado já ao Fundo de Participação do município, é uma dívida recebível e ela consta no recebimento. Então, hoje o Instituto tem mais de 60 milhões de reais já nos seus caixas. Outra coisa que as pessoas não entendem é o seguinte, em cima do que fala aqui, olha, o que aparece aqui em dinheiro são 27 milhões 867 mil reais. Na verdade, sempre quando fecha o mês, André, é 2 milhões a menos, mais ou menos 1 milhão, 800, 1 milhão e pouco a menos. Por que isso? Eu sei. Não, mas nós estamos discutindo orçamento aqui. Eu estou fora do assunto de novo? Eu achei que você já estava falando que eu estava fora do assunto de novo. Hoje virou moda. Eu? Tá bom. Se Vossa Excelência também quiser usar o microfone para falar, pode usar para participar dos anais da casa, porque depois eu estou cansado de vereador ficar me procurando para poder aparecer na ata, que ele fica me reclamando. O que eu disse, e vou dizer de novo para ficar no coisa, que o que eu disse é que o que não foi pago foi os 2 acordos. Só isso. Certo. Foi exatamente essa coisa. Eu estou explicando para Vossa Excelência, já expliquei a vocês que tem sido feito dessa forma. Correto. Nós também. Obrigado pela explicação. Às vezes, isso aqui é fechado no último dia do mês, né? Então, fica sempre para o segundo pagamento. Primeiro os funcionários, depois o Instituto. E estava eu e o Juninho, nós conversamos com o presidente do Instituto, né? Presidente, né? Diretor do Instituto. Nós estamos com o presidente na cabeça, deputado, senador. Agora para falar, né? Senador, todo mundo na cabeça, acaba ficando esse trem na cabeça. E ele disse que
a prefeitura está honrando, sim, com o Instituto, tá certo? Há ali 10, 12 dias de atraso, não vou mentir, isso sim, mas está em dia, tá certo? Então... Me dá uma parte? Pô, tem uma parte. E quando tem 10, 12 dias de atraso, pela lei não tem multa e juro? Tem, e Vossa Excelência elogiou na última vez, tem. Tanto que Vossa Excelência na última vez que veio falar, elogiou que estava pagando. Isso, se Vossa Excelência verificar aqui, esse mês também pagou. Eu vi, mas não... Vossa Excelência viu? Pagou? Vi. Juro e multa? Vi. O que eu estou dizendo é o seguinte, tem o juro e multa da patronal. O que não tem o juro e multa aí é dos acordos. Isso. Agora, eu vou concordar com Vossa Excelência quando Vossa Excelência falou que eu sou bobo. Eu estou achando que eu sou um dos bobos que cata esses balancetes e fica lendo aqui, olha, e perdendo tempo. Eu tenho uma faculdade que eu tenho que ler, em média, 200 páginas por semana. E agora eu fico com esse monte e leio, e tudo que eu leio e que eu falo acaba caindo no vazio, porque parecendo que eu sou bobo mesmo, tá certo? Porque além de ir atrás disso aqui, olha... Além de ler, de saber o que está acontecendo, cada pastor pode ver que eu não abri em nenhum momento. E falei o que estava acontecendo aqui dentro, não falei? Por quê? Porque eu li. Então, e vou atrás também, eu vou lá no próprio instituto, eu converso com o Miltinho a respeito disso, eu converso com o próprio Robinho a respeito disso, e inclusive pedi para o prefeito falou na minha frente para o Robinho, foi isso até quando eu fui conversar com ele no começo do ano. O primeiro pagamento tem que ser dos funcionários, o segundo é no instituto a partir de agora. Tá certo? Não se faz outra coisa. Então, isso foi um acordo em que eu havia combinado com mais 2 vereadores, mas que eu fui lá e cumpri. Eu fui lá sozinho falar. E falei. Tá certo? Agora, a partir do momento que descumpri, eu vou ser o primeiro também a ficar bravo. Tá certo? Se eu mandei dessa forma, se está dessa forma aqui constando que não, é porque foram 10 dias. Tá certo? Só para me entender, porque eu tive acesso ao documento hoje. Eu vi agora. Mas está sempre à disposição, não, né? Sim, mas é que depois que chega, que vem no plenário, que a gente fica sabendo. Eu vi hoje, a hora que eu cheguei aqui. Pelo que eu vi, até o fim do mês não tinha sido pago os 2 acordos. Já foi pago os 2 acordos? O final do mês, que mês? Não, esse aí foi referente a fevereiro. Isso, final de fevereiro. Já foi pago? Paga no começo de março. Aí chega no final de março, que nem agora, nós vamos pegar o senhor vai ter a mesma CLE, uma hora que o senhor pegar. Normalmente, no final de março, vai constar que pagou o de fevereiro. Então deveria estar que paga o valor, porque se é realmente dessa forma, então deveria estar pagamento do mês passado. Não, o que eu estou explicando para Vossa Excelência é o vencimento disso aí até dia 30 do mês, não é isso? A prefeitura está fazendo como segundo repasse no começo do mês. Não é até dia 30, não. É no final do mês. É que normalmente é dentro do mês. Só que ela está repassando, ela recebe dos funcionários, a hora que junta tudo isso, que o senhor está falando, vamos falar da parte do... Estou falando dos acordos só. Dos acordos, até o final do mês. Não, o segundo parece que é dia 20, não é? 20. Dia 20. Então, está pagando dia 5, 6, está acontecendo isso, sim. E aí, tá certo, mas está pagando, tá certo? Vamos lembrar, vamos voltar ao passado. Há 5 anos atrás, o Instituto tinha 10, 11 milhões. Hoje tem dinheiro. Hoje tem 27. Mas não é bem da prefeitura esse dinheiro, né? Não, da onde veio? Do céu? Do funcionário. Mas então na outra gestão não repassava do funcionário, então? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa? Mudou a gestão, muda o jeito? Não é. Não, acho que Vossa Excelência tem bastante inteligência para saber o que está falando. Então eu entendi. Agora eu entendi. Entendi. Então não repassava mais ou menos, assim. Vamos mais ou menos, né? Era. Beleza. Então, agora eu entendi. Entendi. Então, que beleza. Como é que era, hein? Está tudo entendido. Está tudo entendido. Então, gente, volto a repetir. Então, eu vou verificar, né? Nós temos funcionários aqui na casa que também participam do Instituto, se está havendo mesmo, se alguém verbalmente está me enganando. Tá certo? Aí eu vou falar, porque, respondendo até quando falaram, de bobo eu só tenho andado. Só. O resto, bobo é quem pensa que eu sou bobo. Não havendo mais oradores, está em votação o balancete. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra os votos do vereador André e Kiko. Permanecerá à disposição dos senhores vereadores e munícipes interessados na Secretaria da Casa. Passaremos à discussão única de requerimentos e indicações. O vereador Kiko Miziara solicita o englobamento da matéria. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado
Pela ordem. Pela ordem. Eu preciso repassar algumas coisas sobre a Comissão de Finanças. Kiko, eu fiz um documento hoje sobre o balancete do Carnaval. Nós tínhamos prazo até hoje de 30 dias. Comissão de Finanças, desculpe. Pela Comissão de Finanças, eu como presidente, nós tínhamos prazo até hoje para ver as contas do Carnaval de 2010. Porém, algumas dúvidas, e nós podemos fazer isso, algumas dúvidas nós verificamos. Eu fiz uma solicitação de 20 dias. Aqueles que não sabem, o documento, o balancete, já está à disposição de todos os vereadores na casa. Já foi lido aqui no dia 15 desse mês passado, que estava à disposição para ninguém falar assim, eu estou sabendo na última hora. Não. Desde o dia 15, não é, Kiko? Nós falamos que estava aqui à disposição. Eu e o Kiko, nós... tem link... Aí. Requerimento, aí. Não, tá no meio aí. Então, e nós vamos... Então, algumas dúvidas... Senhores vereadores. Algumas dúvidas foram verificadas, senhor presidente, algumas dúvidas. E nós solicitamos esses 20 dias. A Comissão de Finanças deve marcar, viu, Kiko? Nós vamos marcar uma reunião com a Comissão do Carnaval e com o pessoal de Finanças da Prefeitura, para tirar algumas dúvidas. Então, eu vou marcar uma reunião com essa Comissão de Carnaval e com o pessoal da Prefeitura para tirar algumas dúvidas. As de 2009... Nós já respondemos ao juiz, ao promotor, que está lá com ele, nós já respondemos ao promotor. Todos os vereadores que votaram na época e tal, nós já respondemos. Então, por ter cuidado, para preservar a casa, nós estamos fazendo dessa forma, da melhor maneira possível. Inclusive, eu achei que foi até de uma forma errada, encaminharam para casa todas as notas originais e ficaram com as cópias lá na prefeitura. Então, achei que também isso aí houve um equívoco dessa parte, porque o original tem que ficar lá. Como é que eles vão prestar conta depois para o Tribunal de Contas, né? Nós estamos com os originais aqui, né? Inclusive, eu não quis ficar com o original, eu pedi uma cópia para mim e pedi que mandasse cópia para todos nós. Então, quem quiser analisar e ajudar nós, os vereadores, com as contas, nós temos algumas dúvidas e haverá reunião a respeito disso aí. Vereadores, um volume só. O requerimento não foi nem aprovado ainda, vamos ter que discutir o requerimento. É um volume só. Ele está na relação de requerimento. Eu só estou passando porque para poder... Não, agora quer discutir o requerimento. Ele não está na relação, ele está na... Vossa Excelência, a questão de pela ordem. Eu sei. Ele fez uma pergunta de longe, eu estou respondendo, entendeu? É um volume só, é apenas um volume. E até eu gostaria que pedisse, mandasse uma cópia para o André, então, para poder... O vereador Kiko Miziara solicita englobamento da matéria, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O vereador Kiko Miziara solicita sem destaque. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. É aprovado por unanimidade. O segundo secretário procederá à leitura dos números das proposituras. Os vereadores que se desejarem destaque, os façam no momento oportuno, utilizando o tal microfones. Mas tem que ler. Está em discussão os requerimentos e as indicações separados. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. É aprovado por unanimidade. Exaurida a pauta e nada mais havendo para tratar, declaro encerrada a presente sessão.